Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Irmãos e irmãs, somos a comunidade reunida no dia da Páscoa do Senhor. Somos o povo de Deus convocado para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Hoje rezamos pelas vocações destinadas ao ministérios e serviços da comunidade. São tantas pessoas que são chamadas a se engajar no serviço à igreja, inseridas numa comunidade cristã. Participemos com fé e alegria. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à missa do 21º domingo do tempo comum. Gostaria de pedir que você compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz e boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor, Deus Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus Cordeiro de Deus, Filho do Eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo. Só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja com vocês. Seja também contigo. Oremos. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida. Queremos agradecer a Deus pelo dom da vida da tia Maria, também do Marcelo, colocar no altar do Senhor a vida Da Janaína, da dona Anésia, que está aqui conosco, e pedir orações por todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, pedindo o seu auxílio. Também colocar as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, Elisângela, Portela e toda a sua família. Misericordioso Deus, concede que a tua igreja, unida pelo Espírito Santo, confesse corajosamente o nome do teu Filho, que veio desafiar as leis impiedosas e estabelecer a lei do amor. Fortalece-nos naquele que tem palavras de vida eterna, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria
e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma contribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, do amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando
do Cristo amado meu voltando, verde é dos céus o povo seu buscar. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus. Glória te seja dada, ó Senhor. Capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, conhecer alguém significa muito mais do que saber o nome da pessoa, saber onde ela mora, qual família ela pertence, qual a profissão que ela tem, ou a religião que ela professa. Conhecer alguém exige intimidade, exige convivência. Quanto mais a gente convive com a pessoa, mais a gente vai conhecendo, sabendo quem é aquela pessoa. Muitos iam ao encontro de Jesus, procuravam milagres, procuravam saciar suas necessidades, mas verdadeiramente não sabiam quem era ele. Buscavam a Jesus simplesmente pelo que ele poderia oferecer. Como muitos ainda hoje buscam a Jesus não pelo que ele é, mas por aquilo que ele pode dar. Há uma relação de interesse com Jesus. Eu estou doente, então eu vou buscar a cura. Eu estou necessitado,
então procura o socorro em Jesus. Jesus, portanto, se torna alguém que a gente busca simplesmente nos momentos difíceis da nossa vida. Porém, meu amado, minha amada, é preciso buscarmos o Senhor por aquilo que Ele é, nosso Salvador, o nosso Senhor. O Evangelho que nós ouvimos, segundo São Mateus, nos coloca diante de uma pergunta profunda que é feita para a comunidade primitiva e que é feita para nós ainda hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É o nosso Salvador. Quem é Jesus? É a nossa luz, a luz do mundo. Quem é Jesus? É a porta das ovelhas. Quem é Jesus? É o caminho. Quem é Jesus? É a verdade. Quem é Jesus? É a vida verdadeira. Quem é Jesus? É a videira, é a água viva que sacia a nossa sede. Quem é Jesus? É o pão vivo que desceu do céu. Quem é Jesus? É o bom pastor. Quem é Jesus? É a testemunha fiel, o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus? É a estrela da manhã, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim da nossa vida. Quem é Jesus? A resposta só pode ser dada para essa pergunta para aquele que tem intimidade com o Senhor. Por isso foi Pedro, aquele que conviveu com Jesus, que tinha intimidade com o Senhor, que respondeu corretamente a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro só foi possível ser dada, não porque veio da sua razão, porque o homem não é capaz de entender a grandeza, os mistérios de Deus, como disse Paulo na carta aos Romanos que nós ouvimos, porque a sabedoria de Deus é profunda, são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Não é a razão humana que dá essa resposta, mas essa resposta vem de Deus. Por isso Jesus disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Somente aquele que deposita a sua esperança no Senhor pode dizer quem Ele é. A fé que Jesus é o Filho de Deus é a fé que nos sustenta. A fé que Jesus é o Filho de Deus é a fé que fundamenta a igreja. É nesta fé que a igreja se sustenta. Por isso Jesus falou para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedregulho, pedra pequena, e sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é nessa fé que Jesus é o Filho de Deus que nós caminhamos. E nada poderá nos afastar deste amor se nós mantivermos firmes nesta fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, as portas dos infernos, o mal, jamais poderá atingir a nossa vida, jamais destruirá a vida da igreja, se nós nos mantermos firmes na fé que Jesus é o Filho de Deus. Que, portanto, possamos todos os dias afirmar a nossa fé nesse Senhor, que salva,
que liberta, que conduz a nossa vida pelo caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas orações. Bendito és tu, eterno Deus, digno de louvor e de glória para sempre. Escuta-nos, Deus celestial, quando oramos pela unidade de todos os teus filhos e filhas. Que sejamos um para que o mundo creia. Concede que cada pessoa te sirva em verdadeira humildade. Para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Concede dons e abençoa as lideranças do nosso país. Para que sejam firmes na fé diante de ti. Permanece com as pessoas que ensinam. Para que estejam sempre abertas à tua palavra. Abençoa aquelas que ministram a cura. Para que em teu nome tragam restauração e integridade às outras pessoas. Inspira as pessoas através das quais tu falas. Para que proclamem poderosamente a tua palavra e abram seus ouvidos ao sussurro suave de tua voz. Abençoa as que trabalham em nosso mundo. Para que na complexidade de suas vidas diárias possam viver para ti, cumprir os teus desejos e buscar em primeiro lugar o teu reino. Tem compaixão de todas as pessoas que sofrem com a doença, com a tristeza e com a aflição. Para que encontrem força e amparo em tua presença. Olha com bondade sobre todos os lares e famílias. Permita que o teu amor cresça em nossos corações e em nosso meio. Mantém-nos sensíveis às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Ajuda-nos a partilhar tanto as alegrias quanto os nossos problemas. Rendemos-te graças pela tua criação. Te rogamos que ela seja cuidada com sabedoria e que o trabalho humano seja respeitado. Para que o mundo seja livre da miséria, da fome e da destruição. Louvamos-te por todos os teus santos e santas que repousam em tua glória eterna. Que possamos nós também participar do teu reino celestial. Senhor, de tudo escuta as nossas orações. Amém. Vamos lembrar também das pessoas falecidas, lembrar do esposo da Ana Maria, seu José Jacu, e Rita, Dona Rita, lembrar dos nossos entes queridos, lembrar de todos aqueles que partiram desta vida. Convido você a fazer um breve exame de consciência, para neste momento pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos baixar nossas cabeças, vamos lembrar essa semana que passou, que está passando, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e aos nossos irmãos e irmãs no corpo de Cristo que pecamos em pensamentos, palavras e obras e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal. Por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre de nossos pecados. Cure-nos e fortaleça-nos no Seu Espírito e eleve-nos a nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Irmãos e mães, saudai-vos em Cristo Jesus.
Ofertemos a nossa vida e o nosso coração. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, que sempre em toda parte. E damos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da Tua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação. Na chamada de Israel para ser Teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas. E acima de tudo no verbo feito carne, Teu Filho Jesus. Pois neste tempo Tu enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, Tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de Ti. Nele, Tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças a Ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças a Ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha.
Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. e oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a Ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de Tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envieis o Teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao Teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a Teu Cristo, nós te rogamos. E conduze-nos ao Teu celeste reino, na companhia de todos os Teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempre eterna dos Teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, primogênito de toda a criação, o cabeça da Igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto, celebremos a festa. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Que o corpo e o sangue de Cristo nos preservem para a vida eterna. Amém. Todos são convidados a participar da ceia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim ele me agradou.
abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostaríamos de agradecer os que se fazem presente na nossa capela, Dona Rita, Dona Anésia, e os que nos acompanham também através das redes sociais, Elisângela Portela, São Francisco. Ana Pinheiro, Jesus proteja a minha família e todas as crianças do mundo, as minhas filhas, a Ana Soneide, também o Padre José Neto nos acompanhando, o professor Antônio Luiz, e todas as outras pessoas que a gente não consegue ver aqui através das redes sociais, que depois também acompanharão esta liturgia. Desejamos para vocês uma semana de muita paz, de muita alegria e de muitas bênçãos. E sejam sempre bem-vindas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia. Bom domingo, boa semana, que Deus abençoe. Amém.